Olá, nós vamos continuar falando um pouquinho nesse último vídeo sobre as questões familiares que nós falamos no vídeo anterior. Por que eu resolvi estender um pouquinho sobre esse assunto? Porque eu recebi vários inbox de pessoas dando seus testemunhos de como a convivência familiar ou foi muito positiva, né? Ou impulsionaram as pessoas a realmente a viver tudo aquilo que Deus tinha para elas, mas recebi também muitas pessoas falando das experiências negativas que tiveram dentro, né, desse ambiente familiar. E sabe, gente, o que eu percebo muitas vezes é que principalmente as pessoas que têm um pouco de dificuldade de se desvincular no momento certo, porque no momento certo todos nós precisamos desvincular, né? Se é para um casamento ou se é por alguma mudança de vida. E a gente pode olhar para a própria natureza, não é verdade? Os animais, as águias, os pássaros, eles mesmo jogam seus filhotes do ninho para que eles possam aprender a voar, aprender a sobreviver, não é verdade? E isso serve de exemplo para nós também. Mas por que eu resolvi estender um pouquinho esse assunto? Porque eu percebi o seguinte, que principalmente as pessoas que têm um pouquinho de dificuldade, né, desse cortar o cordão umbilical, elas ficam até um pouco nervosas quando a gente toca nesse assunto. Elas não concordam, elas têm ali os seus argumentos e acaba distorcendo um pouquinho do propósito de Deus para nossa vida enquanto ser humano, né? Porque para nós evoluirmos a gente precisa se desprender e a gente precisa entender em Deus o tempo certo. E eu percebi que algumas pessoas também ficaram um pouco desconfortáveis de quando a gente fala que muitas vezes acontece, infelizmente, muitas coisas negativas dentro dessas vivências familiares. E, gente, isso não está longe de nós. Desde que eu comecei a atender pessoas há 20 anos atrás e eu comecei a ter contato, né, com essa outra realidade que não fazia parte da minha realidade, e muitas vezes nós somos limitados dentro da nossa realidade, dentro das nossas vivências, e nós não compreendemos que muitas pessoas passam por coisas que a gente não tem nem noção do que elas passam. E biblicamente falando, assim, por exemplo, eu até anotei aqui alguns exemplos para eu não esquecer. Gente, José, né? José, ele foi massacrado ali dentro da família pelos próprios irmãos. Em Gênesis 37, fala que os irmãos de José tiveram ódio dele. Os irmãos de José passaram a odiar José, né? E ali, por exemplo, Davi, né, que foi subestimado pelos seus irmãos no campo de batalha. E não só ali no campo de batalha, mas ele foi também desprezado pelo seu pai quando o profeta chegou ali na casa dele. E o pai não se lembrou de Davi. O pai apresentou todos os irmãos, né? E Davi, que estava lá apacentando as ovelhas, ficou lá, continuou lá. Então, assim, a gente vê, né, um certo desprezo, um certo, tipo, deixa ele ali no cantinho dele. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor ali na nossa vivência familiar, muitas vezes não enxergam o potencial que nós temos, o potencial que Deus colocou dentro de nós, não enxergam os sonhos que Deus colocou dentro de nós. E muitas vezes não é nem por falta de... aquela coisa de ser... as pessoas fazem por consciência, fazem de propósito. Não, às vezes pode ser até inconsciente, gente. É inconsciente, porque as pessoas elas amam. Eu não tô falando que quando isso acontece é falta de amor. Não, as pessoas amam, mas as pessoas também erram. E às vezes erram sem querer, ou sem entender que está errando, ou sem entender que está prejudicando. Mas elas fazem. Então, assim, nós não podemos negar o ato em si, né? O que elas fazem. Né, que distorce muita coisa dentro daquelas pessoas que estão ali dentro daquela vivência. Quando Davi, por exemplo, chegou ali no campo de batalha, os irmãos dele zombaram dele e perguntaram: o que você está fazendo aqui? Tipo, meu filho, se enxerga, né? Você não é capaz, né? Você tá ficando doido falar que você vai enfrentar esse gigante. Só que eles não estavam lá
no campo, quando Davi enfrentou o urso, quando Davi enfrentou ali todas as suas dificuldades ali no seu dia a dia, o urso, o leão, eles não estavam lá com Davi. Eles não estavam com Davi quando Davi estava ali apacentando as ovelhas, quando Davi estava ali adorando a Deus. Eles não faziam parte da experiência que Davi tinha na presença de Deus. Eles não faziam parte da intimidade de Davi com Deus. Então eles julgaram ali Davi por aquilo que eles estavam vendo. E tantos outros, gente. Jacó e Esaú, né? E tudo que envolve criação, criação de pai, criação de mãe, as preferências, muita coisa, gente. Tem muita coisa envolvida nessa questão e que infelizmente algumas pessoas são prejudicadas e precisa ser trabalhado e precisa ser tratado e às vezes vai precisar de ajuda, né? Mas procure ajuda e se você sente que você tem essa necessidade de conversar, né, sobre situações que você viveu na sua infância, quantas vezes a gente está ali dentro quantas pessoas eu já atendi, né, que chegavam para mim e falavam: Gisele, eu ouvi a minha vida inteira que eu era incompetente, eu ouvi a minha vida inteira que eu não ia dar certo, que eu não ia dar em nada, né, que as minhas atitudes não iam me levar a lugar nenhum, de pessoas dentro de casa, né? Então, assim, Caim e Abel, né, um irmão matou o outro irmão, Lia e Raquel, Abimeleque e seus irmãos. Quantas mães eu já atendi que rejeitaram seus filhos, gente? Às vezes eu falo e as pessoas se assustam, mas isso é uma realidade, isso é verdade. E quando essa rejeição vem de pai e de mãe, é automático os pais falarem para o filho, né, que não é nada, que não vai dar em nada, que não vai conquistar nada, né, que nunca vai dar certo na vida, que nunca vai ter nada na vida, e muitas outras palavras, né, que eu não vou nem citar aqui, que eu já presenciei até, né, mas isso é real. O que eu quero dizer para vocês aqui, gente, é que isso é real na vida de muitas pessoas. Só que nós só vamos entender nessa realidade, talvez na vida de pessoas que estão na nossa convivência diária, do nosso lado, se nós conversarmos e se nós nos interessarmos pela vida do outro, pelas experiências do outro. Muitas vezes a gente não tem contato porque a gente não aconselha, porque nós não temos ali como profissão o profissional da saúde mental como eu tenho, e já ouvi tantas e tantas coisas na minha vida. Então, nós não podemos rejeitar essas possibilidades porque elas são reais. Hoje mesmo está circulando nas redes sociais um menino que estava sendo maltratado, que estava sendo abusado, que estava sendo espancado pelo pai e pela mãe. Então, assim, isso é real. Pode não fazer parte da sua vivência, pode não fazer parte de dentro da sua casa, mas isso é real e nós não podemos negar isso. Nós não podemos romantizar, né, a família e falar que ela é perfeita e que isso não acontece. Isso acontece, porque são seres humanos que trazem consigo vivências, histórias, né? E que muitas vezes, quando essas vivências negativas não são trabalhadas, não são tratadas, não são curadas, a tendência é reproduzir. Se a sua família é perfeita, né? Que bom, glória a Deus, aleluia, isso é bom. Mas existem muitas famílias que não são perfeitas e tem várias dificuldades. Outra coisa que eu quero falar aqui com vocês: nós não podemos espiritualizar aquilo que não é espiritual, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E foi o próprio Deus que nos fez assim: corpo, alma e espírito. Então, muitas coisas, né, nós vamos tratar no âmbito espiritual, nós vamos orar e nós vamos ser curados. Deus, ele pode todas as coisas. Nós somos corpo, aonde a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar desse corpo. Ou seja, a partir disso,
o nosso corpo também é espiritual. Ele tem também esse mesmo valor que a nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar dele, assim como nós cuidamos da nossa vida espiritual. Assim como nós precisamos nos preocupar ali com a nossa vida diária, a leitura bíblica diária, a comunhão com Deus, o tempo de oração, nós também precisamos trabalhar no nosso corpo, cuidar do nosso corpo da mesma forma, porque foi Deus que nos deu, foi Deus que nos fez assim, e isso faz parte de nós, do nosso todo, né? Nós não podemos fragmentar a nossa vida, o que somos. Nós somos uma coisa só, né? Então, nós não podemos negligenciar uma parte ou outra, porque quando nós negligenciamos, nós estamos falando que um é mais importante do que o outro, e não. Deus nos fez assim, Deus nos fez nessa totalidade, e Ele quer que nós valorizamos essa totalidade, corpo, alma e espírito. E tem coisas que são na nossa alma, tem coisas que a gente precisa de cura, tem coisas que a gente precisa passar por processos de cura mesmo, a gente precisa de ajuda. E muitas vezes não vai ser uma oração que vai resolver o problema, porque nós somos seres humanos e foi Deus que nos fez assim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e nós temos tanto assim essa tendência, né, de levar tudo por espiritualizar tudo, que essa pessoa falou pra mim assim: olha, eu estou passando por um problema de ansiedade, eu estou grávida e meu médico falou que eu já posso tomar o remédio porque não vai prejudicar o bebê e eu preciso tomar esse remédio. O que você acha? Né? Você acha que Deus vai deixar de me abençoar porque eu vou tomar esse remédio para ansiedade? Você acha que... O que você acha que eu faço? E eu comecei a rir, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fica com dor de cabeça, você não toma remédio não para dor de cabeça? Você vai ter o seu bebê, você vai precisar de anestesia, então você não vai tomar anestesia. Você não toma nenhum tipo de medicamento. Porque não tem diferença, gente, não tem diferença. Então, assim, nós espiritualizamos demais quando se trata de saúde mental, quando se trata de ajuda psicológica. O psicólogo, ele tá ali para te ajudar, para te mostrar coisas que já estão ali dentro de você, na sua frente, e você não está enxergando. Então, é simples, sabe? É simples. É um processo lindo, é um processo de autodescoberta, é um processo onde a gente descobre tudo que Deus colocou dentro de nós, quem nós somos, por que nós estamos aqui. Nós descobrimos o nosso propósito de vida, nós descobrimos que muitas lutas e muitas dores que nós enfrentamos na nossa vida não precisam nos paralisar dentro do propósito que Deus nos criou e nos travar, né? Nos impedir de tomar posse de tudo aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então nós não podemos negligenciar isso. E tem coisas que precisam ser tratadas, tem coisas que a gente precisa falar sobre elas, né? Para que Deus traga essa cura. Então, se você tem passado por alguma dificuldade, seja na sua casa, com a sua família, com algum membro da sua família, da sua casa, se você ouviu palavras na sua infância, né? E todas essas coisas que a gente tem falado aqui, procure ajuda. Procure ajuda porque Deus quer que você seja tudo aquilo que Ele te criou para ser. E que essas coisas não te travem mais, que essas palavras não te travem mais. Não acredite mais nessas palavras negativas, nessas palavras de desprezo que você ouviu. Não, comece a buscar as verdades de Deus sobre a sua vida. A única pessoa que tem as verdades absolutas sobre você foi Deus que te criou. E Ele te criou para que você tenha uma vida plena na presença dele. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Se você precisa conversar, se você precisa trabalhar algumas coisas na sua vida, vá em busca disso. A única pessoa que pode fazer isso por você é você mesmo.